Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal TM aqui. E nesse vídeo, atendendo aí uma pergunta de um inscrito, um vídeo que eu postei alguns dias atrás, e a pergunta dele foi: como entender os candles ou velas dentro do bloco de expansão? Então vamos lá. Primeiramente, o que é bloco de expansão? Bloco de expansão é isso aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tenho as 14 horas, aqui eu tenho as 15? Tá vendo essa linha aqui, ó? Onde está meu mouse, essa linha bem clarinha aqui, ó. Tá vendo? Essa linha é o bloco de expansão de preço. Eu chamo de bloco de expansão de preço, tá bom? Então, esse bloco de expansão aqui, ó, eu vou fazer um traço exatamente em cima dessa linha, ó. Exatamente dessa linha. Eu tenho o bloco de expansão das 14 horas às 15 horas. Ou seja, eu tenho um bloco de expansão de 1 hora. Por quê? Se eu estou num gráfico de 5 minutos, que é o que eu aconselho para todo mundo, não caia nessa de gráfico de 30 segundos, 15 segundos, gráfico de minutos, esquece isso. Vem aqui, ó, 5 minutos, ó. Cada candle desse aqui, ó, tem 5 minutos. Ó, cada candlestick desse tem 5 minutos, certo? Tá aqui, ó. Maravilha. Então aqui eu tenho 12 candles, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 candles em 5 minutos, totalizando 60 minutos, certo? 60 minutos, 1 hora. Ok, eu já tenho meu bloco de expansão. Beleza, mas como é que eu vou operar aqui dentro utilizando o Price Action? Porque assim, o que eu vejo muito aqui no YouTube é o pessoal, eles enchem de indicadores, eles enchem de linha de tendência de alta, tendência de baixa, né? Então, por exemplo, como se fosse fazendo isso daqui, ó. Aí vem aqui, aí põe uma linha aqui, aí põe outra linha aqui, aí começa, aí vem aqui, aí começa a colocar um monte de linha de tendência, né? Aí faz isso, aí fica parecendo que o gráfico é um jogo da velha, né? A loucura, aqui eu tenho um pavio aqui, não sei o que, aí eu jogo ele pra cá e fica fazendo um monte de traço aqui, assim, ó, um monte de traço aqui, aí você fica sem entender nada. Ah, tendência de alta, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixo, você fica sem entender nada. Então vamos lá. A partir de agora, se você entender isso aqui que eu vou te mostrar, eu vou colocar a teoria e vou mostrar a prática aqui no gráfico. E eu estou vendo isso aqui agora, acontecendo exatamente agora, tá bom? Se você entender isso aqui, você vai operar em qualquer tempo gráfico, desde que não seja menos de 1 minuto. Por quê? Esses gráficos tendem a ser manipulados, ou seja, as taxas tendem a ser manipuladas, principalmente OTC. Aqui é OTC, ó. Só que eu estou gravando essa aula aqui para que você entenda a movimentação gráfica, tá bom? Vamos lá. Então aqui, o que eu vou fazer? Ó? Isso aqui vai ser muito simplificado. Vamos lá. É só você entender isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um candle verde, que é um candle positivo, né? Você está vendo aqui. E tenho um candle negativo. Vou colocar ele mais aqui. Ó. Um candle negativo, né? Como você está vendo aqui. Aqui esse candle não tem pavio. É um candle de taxa única, então não vou nem falar sobre isso. A ideia é mostrar isso aqui, que é o básico, que funciona e que vai mudar a sua visão. Eu tenho certeza, assim que você acabar de visualizar esse vídeo, você pode entrar em qualquer gráfico e você vai entender como ele está se comportando naquele momento. Claro, se o galo deixar eu gravar esse vídeo, né? Então vamos lá. Então, o que você aprende, né? Você aprende que você tem uma abertura do candle, né? Você tem a abertura do candle positivo. Você tem o seu fechamento. Isso aqui é muito básico, né? Isso aqui você aprende à torta e direita aqui no YouTube, certo? E aqui você tem sua abertura e aqui o fechamento do candle vermelho, né? A única coisa que muda é que é a abertura e fechamento do candle positivo e do candle negativo, certo? Candle positivo, ele nasce aqui embaixo e finaliza em cima, certo? Um candle negativo, ele começa em cima e finaliza embaixo.
É isso, basicamente é isso, tá bom? Isso aqui você está cansado de saber. Aí você também vai saber que isso aqui, ó, o pavio superior do candle, né? O pavio superior, ele é uma máxima, ele é a máxima, e o pavio inferior, né, é a mínima. Então vou fazer bem, só para que você entenda, ó, é a mínima, certo? Onde o preço veio e retornou, tal. Então assim, máxima e mínima. O que eu quero que você entenda a partir de agora? Eu quero que você troque, ó. Presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção. Eu quero que você, ao invés de chamar de mínima e de máxima, presta atenção, mínima, eu quero que você chame de suporte. A partir de agora, mínima, pavio inferior do candle, suporte, ok? Vamos lá. Máxima, ponta de pavio superior, você vai simplesmente chamar de resistência. Resistência. Ponto. É isso aqui que você precisa entender. Máxima de pavio, ponta de pavio, resistência, mínima de pavio, suporte. Por quê? Vamos lá. O gráfico ele é construído da esquerda para a direita, certo? Ele vem se construindo daqui para cá, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele vem da esquerda para a direita, certo? Então vamos lá. Para que aconteça esse pavio, a força compradora joga o preço lá em cima e a força vendedora joga ele aqui embaixo, certo? O mesmo é válido aqui. O candle abriu, a força vendedora joga o preço aqui embaixo e a força compradora joga o preço lá em cima. E o mesmo é válido aqui. A força vendedora joga o preço sempre para baixo, né? E a força compradora joga o preço para cima. O mesmo lá em cima, é a mesma coisa, né? É a briga entre compradores e vendedores. Os compradores querem jogar o preço lá em cima e os vendedores lá embaixo. Presta atenção nisso daqui. Essa zona de preço que do pavio a sua abertura ou seu fechamento. Nesse caso aqui é um fechamento, que é no positivo, e isso aqui é uma abertura. Esse espaço aqui entre o pavio e o corpo do candle, esse espaço aqui. Isso, na verdade, é uma zona de liquidez. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Zona de liquidez, tá? Vou colocar só assim, para não ficar tão grande. Ó. Zona de liquidez. E o mesmo é válido aqui embaixo. Ó. Zona de liquidez. Pavio é esse espaço, essa zona, né, entre o pavio e o corpo do candle é chamado de zona de liquidez. O que é liquidez? Liquidez nada mais é do que negociações rápidas. Então você compra algo rápido e vende rápido. Vou comprar tal coisa, vou vender no mesmo dia. Pum, isso é liquidez. Eu compro algo que tem liquidez. Eu tenho vendas rápidas, certo? Então isso é chamado de zona de liquidez. Essa zona entre a ponta do pavio e o corpo, zona de liquidez. Beleza. Então você já sabe que isso aqui é uma zona de liquidez. Você já sabe que a ponta do pavio, você na sua cabeça, você já virou a sua chavinha. Agora não é máxima, é resistência. E a ponta do pavio inferior, você já mudou sua chave. Não é mais mínima, mas sim suporte. Beleza? Então você tem suporte e tem resistência. Agora, o que você precisa entender? Se você tem uma zona de resistência e uma zona de suporte, quando é que você vai entrar? Sabendo que você tem aqui, ó. Vou fazer aqui só para que você entenda mais simplificado ainda, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, o gráfico subindo aqui, né? Candles verdes, positivos. Eu tenho pavio e corpo. Isso aqui, zona de liquidez. De repente, acontece isso aqui, ó. Um candle vermelho nasce e trava aqui, ó, com seu pavio. Isso é um rompimento? Não. Por quê? Porque eu tenho aqui uma zona de suporte. Olha aqui, ó.
zona de suporte. Tá vendo que eu tenho um suporte aqui? Vou escrever para ficar mais claro. Eu tenho aqui, ó, suporte. Beleza? Não foi rompido. Pavio não é rompimento. Entenda, pavio não é rompimento. Agora, se acontecesse isso aqui, isso é um rompimento. Tá vendo que o rompimento aconteceu com o corpo do candle e rompeu o que? A minha zona de liquidez. Olha aqui, ó. Rompeu a minha zona de liquidez, certo? Rompeu a zona de liquidez. E aí, lembra que toda a zona de liquidez, quando é rompida, ela é retestada. Lembrando, você vai ouvir falar de pullback, throwback, vou falar tudo que é pullback, vou economizar aqui, pullback, só para que não fique muito confuso na sua cabeça. Rompeu, testou, pullback, ou reteste de zona, então fica a seu critério. Então todas as vezes que acontecer isso aqui, ó, o candle rompeu, certo? Quando é que você vai entrar aqui? Você só vai entrar quando o candle nascer, ele subir, aí você vai entrar para baixo, a favor do rompimento. E aí você vai ganhar no pavio, certo? Isso, opções binárias. Agora vamos lá. Você opera Forex ou Bolsa de Valores, B3, certo? E aí você entende que você viu esse vídeo, né? E aí você, claro que você vai analisar no gráfico de M15, de M30 e operar no gráfico de M1, legal? Então, você quer trabalhar o quê? Quando você opera Forex e Bolsa de Valores, você tem que operar fluxo, porque se você fazer uma entrada para baixo, quanto mais o gráfico descer, você ganha. E se você opera para cima, quanto mais você entra comprado na operação, quanto mais o gráfico sobe, mais tu ganha, correto? Beleza. Você agora sabe que quando uma zona de liquidez ela é rompida, com um candle rompendo com o corpo, o próximo candle ele tende a retornar nessa zona de liquidez e tocar no fechamento ou na abertura do candle que foi rompido. Nesse caso, ele vai retornar, isso é um padrão de comportamento do mercado. Então ele vai retornar aqui, tocar nessa zona, ó, vai tocar nessa zona de corpo de candle, no caso um candle comprador, vai retestar essa zona para poder dar continuidade no movimento, correto? Beleza. Agora imagina o seguinte, você está analisando o gráfico de M5, certo? E aí você vê esse fluxo, só que você tem que visualizar ele também no M15 ou no M30, porque você quer fluxo. Para você que é operar Forex B3, você precisa de fluxo. Você não precisa de retração. Retração quem trabalha somos nós das opções binárias. Porém, nós também temos que analisar que o ponto mais forte para entrar é você operar no M15, mas aguardar o gráfico subir até o rompimento de um padrão de candle desse daqui, é um padrão de rompimento no M15 ou no M30. É muito mais seguro você entrar em uma retração aqui, certo? Então se eu estou no M5 e eu analiso o que aconteceu esse padrão em M15, eu não vou entrar para fluxo, porque aconteceu isso aqui no M5, porque eu sei que ele vai retornar lá em cima. A minha maior segurança é entrar no fluxo de um gráfico, um tempo gráfico maior. Então eu vou trabalhar sempre num padrão de comportamento de um candle, né, no caso aqui um padrão de rompimento de um tempo gráfico maior. Então eu vou aguardar aqui, eu posso abrir aqui em cima um gráfico de 15 minutos e aqui o de 5 minutos embaixo, eu abro duas telas. Então eu aguardo acontecer aqui, ó, quando no M5 ele retornar para retestar essa zona que foi rompida no M15 ou no M30, aí sim eu faço minha entrada. Eu aguardo um padrão de reversão nessa zona aqui, né, de M30, só que observando o M5. Então sempre eu analiso como é que é o correto, analisar um tempo gráfico maior e um tempo gráfico menor, porque você vai aguardar o que? Um gatilho de entrada num tempo gráfico menor, ou seja, você vai aguardar um gatilho de entrada que seria o que? Um rompimento, como esse aqui no M5. Porém, se isso aqui acontecer no M5, isso aqui que você está vendo no M5, exatamente em uma zona de M15 com esse mesmo padrão, você vai entrar tranquilamente, dessa mesma forma aqui. Aguarde chegar nesse padrão de M5, retestar aqui para você entrar, certo? Então, a partir do momento que você entendeu isso aqui, pronto, se isso aqui entrar na sua cabeça,
acabou. Você quando você olhar um gráfico, você vai olhar de forma diferente. A mesma coisa, ó, eu tenho aqui, ó, uns candles vermelhos descendo aqui, pode ser 3, 4, 5, não importa, você sempre tem que analisar o que? O último candle da força contrária. Então aqui, o último candle da força contrária foi um candle de alta. Aqui vai ser o contrário, aqui agora eu vou fazer o que? Fazer um candle de alta, ó, ele rompeu, tá vendo aqui, ó, ele rompeu a zona de liquidez, que é a zona de liquidez, novamente, é aqui, ó, pavio e corpo, entre pavio e corpo, tá vendo aqui, esse aqui é a zona de liquidez, certo? Então o que você vai fazer aqui agora? Você vai, vamos supor que você está no M5, você tem que analisar um padrão desse M15 ou M30, para que a sua entrada fique muito mais segura. Então o que você vai fazer? Você vai aguardar, quando esse geralmente aqui, no M15 ele vai retornar, quando ele retornar na zona de liquidez de M15, você vai aguardar acontecer um padrão de reversão nessa exata zona que está aqui, aqui aconteceu o rompimento, a zona de liquidez. E quando o candle descer aqui, você vai fazer a sua entrada. Ó, exatamente aqui, ó, onde está o corpo do candle, do último candle, né, da força contrária que foi rompido, essa zona de liquidez. Agora vamos lá, você opera Forex e B3, certo? O que você vai fazer aqui? Você só vai entrar nesse ponto, certo? E você vai colocar o seu stop loss abaixo desse candle aqui, ó. O M15, geralmente, ele tem um custo menor do seu stop. Então, o que eu aconselho? Coloque o seu stop operando M5. M15, desculpe. Sempre você vai fazer a sua entrada no M5 observando o gatilho de entrada, porém, você tem que observar o M15 para você colocar o seu stop. Então você pode colocar, por exemplo, seu stop aqui embaixo, ó, aqui, ó, certo? Pode colocar seu stop aqui, ou 50%, aí fica a seu critério. Porque se você sabe que o padrão de reversão já aconteceu no M15 ou no M30 e você está no M5 aguardando chegar nessa zona de rompimento, aguardando um padrão de reversão para que você faça a sua entrada, você vai ter muito mais tranquilidade para fazer a sua entrada dessa maneira, certo? Agora vamos lá. Tira um print disso aqui, compartilha com quem você quiser aí, que você achar que precisa. E agora eu vou mostrar isso aqui no gráfico, na prática. Olha só, na prática aqui, ó. Ó, esse foi o último candle, tá? Ó, esse aqui foi o último candle da força contrária, tá vendo aqui, ó? Esse é o último candle da força contrária. Ele tem o que? Aqui, tá vendo esse paviozinho dele aqui, ó? Entre esse espaço entre pavio e corpo. Isso aqui é a zona de liquidez. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, ó. Zona de liquidez, certo? Olha só. Esse candle rompeu. Aonde seria a sua entrada? Exatamente aqui, ó. Ó. Tá vendo que ele até ultrapassou, mas ele respeitou, certo? Aqui na frente, olha aqui, ó. A mesma coisa. Teve o mesmo toque, correto? Olha aqui, ó. Então isso é o básico que funciona. Aí vem a pergunta. Esse aqui é o último candle. Esse aqui é o último candle da força contrária aqui, ó. Ó, aqui é a zona de liquidez. Tá vendo aqui, ó? Zona de liquidez. Olha aqui, ó. Aonde foi rompido isso aqui? Somente aqui, ó. Então eu não teria nenhuma entrada aqui, ó, para dar continuidade. Eu poderia dar entrada aqui, ó. Aqui sim, ó. Porque eu continuo trabalhando aqui. Eu posso pegar até 2 toques. Até 2 toques aqui, ó. Nessa zona de liquidez que foi rompida. Tá vendo aqui? Então no próprio gráfico ele já mostra as entradas. Ó, por exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a zona de liquidez. Certo? Ó, zona de liquidez. Esse foi o último candle. O último candle da força contrária. Tá vendo aqui, ó? O último candle. Aqui é uma zona de liquidez. Olha aqui, ó, não chegou o toque aqui embaixo. Eu só vou fazer uma entrada aqui quando o candle descer aqui, ó, exatamente aqui. Aí eu faço a minha entrada de alta. Tá vendo aqui? Você pode fazer tanto para 15 minutos quanto pegar uma retração de M5. Uma retração por mesmo tempo do tempo gráfico aqui, ó, que é de 5 minutos. Tá vendo aqui, ó? Isso acontece direto aqui no gráfico, direto. Ó, tá vendo aqui, ó? Novamente, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho um movimento de baixa e aqui eu tenho, ó, exatamente uma zona de liquidez.
Ó, zona de liquidez. Tá vendo aqui? Deixa eu só fazer ela vazada, ficar mais fácil a visualização. Olha aqui, ó. E aí aconteceu o que? O rompimento, né? Dessa zona de liquidez aqui, ó. Aconteceu o rompimento aqui, exatamente aqui. Tá vendo? Então, você só vai entrar quando tocar nessa zona. E olha aqui, ó, a entrada. Tem que ter paciência, demora um pouquinho, tá vendo aqui? Mas é dessa forma. Bom, agora você já sabe como é que funciona as entradas dentro do bloco de expansão. Então você pode trabalhar tanto dentro do bloco de expansão, quando você fazer uma marcação e você aguardar chegar nessa marcação de rompimento de zona de liquidez. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, boas operações a todos, valeu!